vão entender as doenças, vocês vão entender as religiões, vocês vão entender os relacionamentos, vocês vão entender uma série de coisas que hoje fica meio que obscuro. A ciência, hoje, está nos trazendo, está nos brindando, na verdade, com conhecimentos muito antigos, mas que vieram à tona, vieram à luz da nossa sabedoria hoje, de uma maneira mais simples de se explicar. No passado, muita coisa que se falava a respeito de DNA, de átomos, de quarks, etc., era tudo muito velado, tudo muito misterioso. Mas hoje a gente encontra isso bem simples aí para se conversar. E hoje o nosso papo começou um pouquinho mais tarde, né, Ademir? São 22 horas e 11 minutos, hoje é dia 21 de julho de 2017, até porque a temperatura começou a nos dar uma trégua já. Né? Exato. Então, a gente já fica mais tranquilo, o frio já vai dando aquela pausa. E é assim, legal que as pessoas já estão chegando no nosso bate-papo. Já temos aqui a Sônia Maria Costa mandando um recadinho. Boa noite, seres amados de luz. Namastê. Boa noite, Sônia. Boa noite, Sônia. E você também que está aí assistindo, vamos lá, vamos compartilhar, chamar os amigos para essa live, que realmente hoje o assunto promete. E eu quero te convidar também a visitar a nossa página, visitar nosso canal no YouTube, toda a nossa plataforma. Nós temos o blog, projetoatitude.com.br, também o medicinadaalma.com.br. Em breve a gente tem mais um canal que a gente está lançando, né, Ademir? Então, muita coisa nova vindo, e você que já está aí, então vamos compartilhar, vamos chamar os amigos, e pode participar também ativamente, mandando o seu recado, mandando sua pergunta, mandando sua sugestão de tema. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a influência da alimentação no comportamento do DNA, mas você está convidado a sugerir os novos temas. Então é isso, vamos começar então. É isso aí, é isso mesmo que o Edson acabou de falar. Agora sim, Ademir, começamos os trabalhos. Então, gente, olha isso. Quando a gente fala em alimentação, normalmente a gente se refere a o que nós estamos acostumados a comer no dia a dia. Mas seria isso realmente a alimentação? E é só a essa alimentação que a gente se refere quando fala na influência que a alimentação pode ter no comportamento do DNA, principalmente? Então, eu digo para vocês que não, que nós temos alimentação física, nós temos alimentação mental, alimentação espiritual e alimentação psíquica. E que todas essas alimentações, de um modo geral, elas vão influenciar o comportamento do que nos constitui. E é interessante que a gente bate muito na tecla de que nós somos basicamente energias, né, vibrando nas mais diferentes frequências. E essas diferenças de frequências é que fazem com que nós tenhamos a estatura, que temos a cor de pele, que temos o tipo de voz, a cor de cabelo, a cor de olho, etc. Então, vejam bem, é um conjunto vibracional, né? É interessante a gente entender que o alimento que a gente se refere é justamente aquilo que vai fazer com que nós tenhamos uma maior conexão com a energia primordial que nos forma, ok? Então todos nós somos concebidos, formados
por um processo energético primordial, e à medida que assumimos essa personalidade no corpo físico, passamos a vibrar em parâmetros diferentes, certo? O que vai caracterizar, então, nosso comportamento, nosso modo de vida na sociedade, enfim, todas as características de relacionamento físico, mental, emocional com o nosso dia a dia. Bom, quem define o nosso corpo físico são genes, né? E esses genes são caracterizados justamente pelo DNA. O DNA é uma formação como se fosse, digamos, um computador, o HD de um computador, que recebe códigos. E esses códigos, eles vão mudando de acordo com as necessidades energéticas de determinados momentos. Então, veja bem, eu já falei em vídeo anterior que, por exemplo, só para a gente entender, quando eu estou numa situação emocional de muita raiva, por exemplo, muito irritado, né, eu acabo criando um desequilíbrio nesse código e diminuindo o tamanho do telômero, das hélices do código de DNA. Ao contrário, quando eu estou numa emoção de felicidade, não é? Então essas hélices aumentando a possibilidade de codificações diferentes. O DNA também comanda o envelhecimento celular, né, precoce ou não. Então, tudo que acontece a nível celular é comandado pelo DNA. E é interessante que todos os estudos que se fizeram até hoje a respeito disso mostram que, emocionalmente, nós criamos muitos desequilíbrios na constituição dessas cadeias de informação. E, por consequência, no momento que nós nos alimentamos, falando do físico, vamos dizer assim, se essa alimentação for uma alimentação muito ácida, que desequilibre o sistema, de um modo geral, o nosso DNA também vai sofrer uma influência desse processo e vai passar a criar células diferenciadas num comando de códigos agora diferenciados para poder criar uma certa segurança para o sistema. Então, entenda o seguinte, o nosso corpo físico, ele funciona perfeitamente, muito bem, né, em harmonia, se ele estiver numa posição de neutro para alcalino. O que é isso? Nós, dentro da constituição física, quimicamente falando, o nosso corpo ele pode estar alcalino, ácido ou neutro. O ideal é que ele fique na posição de neutro um pouquinho alcalino. Isso se mede numa escala de 0 a 14, sendo de 0 a 7 ácido e de 7 a 14 alcalino. Sendo o valor 7, o valor considerado de neutralidade. Então, vejam bem,
o valor ideal é de 7,35. Então, uma variação do 7 até 7,35 é o processo químico ideal do sangue para que a gente esteja com saúde plena. Infelizmente, a nossa alimentação é totalmente ácida. As pessoas se alimentam muito de proteína animal, ácido. As pessoas se alimentam muito de açúcar, ácido. As pessoas, de um modo geral, se alimentam muito de produtos refinados, como farinhas refinadas, cereais, de um modo geral, arroz, etc., refinados, sal refinado, enfim, praticamente todos os industrializados, de um modo geral, eles acabam perdendo o seu efeito nutricional. E com isso, trazem uma maior taxa de acidez para o sangue. Então, o nosso sangue, ficando ácido dessa maneira, ele acaba criando problemas para o sistema imunológico, porque o sistema passa a ter que trabalhar em excesso agora. E todo esse envolvimento acaba chegando no DNA celular, dizendo para o DNA que alguma coisa não está certa e que ele vai ter que se modificar agora para poder se adaptar àquele novo processo energético. Então aí é que está o interessante, gente. A célula cancerígena, por exemplo, ela se forma a partir da necessidade do sistema de criar algo para se defender. Entendam isso. Então, a célula cancerígena, ela não é um ser do mal, como se acredita. Ela é uma célula que foi modificada para poder impedir que o sistema todo ficasse afetado. E ela é modificada pelo DNA. Tá certo? É mais ou menos no caso de um incêndio, quando você vai num incêndio, daí você encontra um bombeiro. É como se você identificasse que o bombeiro é ruim. Se ele não tiver, o bombeiro, na verdade, ele está ali para combater o fogo. E não que o bombeiro seja ruim. É mais ou menos essa a comparação que pode se fazer com a célula cancerígena, nesse caso? Mais ou menos, Edson, porque na verdade o que acontece? A célula normal, ela tem um código, tá certo? Uhum. Tem um código genético. Esse é o código genético, está ali. E ela tem uma função. Baseada nesse código genético, ela passa a ter uma função, ok? Quando o sistema está sendo afetado de uma maneira tal que ele não consegue eliminar essa causa, né, o que ele faz? Ele modifica o código, ele modifica a célula, para que a célula sirva de escudo. Isto é, imagina assim, que tu está machucando a mão, cortando a mão o tempo todo, com um estilete, por exemplo, né? Uhum. E que de repente o sistema recebe uma informação que ele não consegue tirar a mão daquele lugar e que ele tem que dar um jeito de que aquilo que está acontecendo não machuque mais a mão. Então o que ele faz? Ele modifica o sistema celular naquele lugar onde está sendo machucado para que aquelas células modificadas agora sirvam como um escudo para aquilo que está machucando. Não sei se dá para entender. Sim. Né? Então, essas células agora, modificadas como elas estão, elas também passam a não ser reconhecidas pelo entorno, pelo sistema do entorno, né? Pelas células vizinhas. Porque elas são totalmente diferentes agora. E aí, o sistema de defesa passa a agredi-las.
E isso é que gera todo o processo de sofrimento do câncer. Legal. Porque essa célula, por ter sido constituída com um código diferente, ela é uma célula diferente e mais forte do que a célula normal, entendeu? Normalmente, uma célula dessas tem a capacidade de eliminar em torno de 10 células que a gente diria normais, pela sua força. Então, é isso que acontece, gente, com relação ao DNA. Então, vocês imaginem, isso acontece porque eu estou acidificando o meu corpo com açúcar, por exemplo, tá? Eu vou dar o açúcar como porque é um dos alimentos principais na dieta do ser humano aqui no Ocidente, de um modo geral, e é o pior item que a gente pode ter na nossa mesa. É o item mais agressivo, né? Eu costumo dizer que, comparado com a cocaína, a diferença entre os dois é que o açúcar, que a cocaína, aliás, mata mais rápido. Mas ambos têm a mesma propriedade de vício e de criar uma série de desequilíbrios sistêmicos. Então, gente, respondendo ou ratificando o título do nosso tema de hoje, dizer assim, o DNA sofre uma influência muito grande da alimentação, principalmente da alimentação moderna, que é uma alimentação extremamente acidificante. Essa é a alimentação que envelhece demais, porque aí o código genético tem que mudar, ele diminui de tamanho, os telômeros acabam diminuindo de tamanho, né? Se perde muita informação e a gente acaba, então, tendo uma qualidade de vida bem diferenciada. E o mais interessante, vejam que aqueles seres que forem gerados a partir desse código modificado também terão o seu código modificado na sequência. Olha, muito interessante, Ademir, assim, na questão física, o DNA, a gente entende que ele afeta praticamente em tudo, né? Inclusive cor de olho, cor de pele, de cabelo, enfim, formação física de uma maneira geral. Mas o DNA, ele afeta também emocionalmente as pessoas? Antes de você responder, e não sei até se dá tempo de responder hoje, eu quero continuar aqui agradecendo, então, as pessoas que estão mandando a mensagem, inclusive o Inácio Luiz Conde. O Inácio, eu tenho uma história também com o Inácio, né? Já consertou as minhas costas assim maravilhosamente. O Inácio está convidadíssimo a participar com a gente aqui ao vivo, né? O Inácio, ele me colocou em pé de novo. Há pouco tempo atrás eu tinha sofrido um probleminha nas costas e assim, recomendadíssimo. Recomendadíssimo. E a Vera Faber também está aqui com a gente, mandando boa noite. E eu quero convidar vocês todos aí a estar sempre com a gente, pelo menos 2 vezes por semana a gente vai estar ao vivo aqui no Facebook, no live, em breve também colocando no YouTube os Hangouts, e, enfim, com um projeto super ativo, com grandes novidades, convidando você sempre a estar compartilhando com seus amigos, deixando o like, as sugestões, as críticas, as dúvidas, para que a gente possa estar melhorando também os nossos temas e tudo mais. Então é importantíssimo que vocês participem com a gente, e é o grande desejo, a grande ideia desse projeto, que é o Projeto Atitude, que a gente realmente ponha em prática, além da participação de todos, que a gente ponha em prática tudo que a gente está falando, é deixar do blá 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 e partir para a atitude. É isso, Ademir? É isso aí. Eu quero aproveitar também, pessoal, dizer para vocês que nós estamos trabalhando em cima de um livro que vai sair rapidinho aí, tá? Antes do livro propriamente dito, eu quero
lançar para vocês alguns produtinhos desse livro que vão realmente revolucionar, como o Edson gosta de falar. Mas, assim, a nossa ideia é que vocês tenham ferramentas na mão para modificar o seu dia a dia imediatamente. Não é aquela coisa de ficar lendo um livro, achar, não, esse livro foi muito legal, ou essa mensagem foi muito legal. Não, é uma coisa que é para botar em prática. Não vai ser uma mensagenzinha para ficar assim ali, olhando, não. Não. É para trabalhar mesmo, entendeu? Que essa é a ideia do nosso projeto, desde o princípio, que vocês tenham retorno, né? Que isso faça a diferença na vida de cada um. Legal, e o pessoal continua mandando alô aí, o Ederson Padilha, também a Annelise Thiago, Gabriele Andrade, o Eloy Miranda, todos aí ligados, mandando um alô. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, valeu estar aqui com a gente. Valeu mesmo. Valeu mesmo, olha. Continue entrando com a gente, que, olha, se vocês têm algum tema que vocês gostariam de ver ser discutido, ponham isso aí no ar também para a gente conseguir desenvolver um trabalho juntos, né? E, olha, para a gente encerrar hoje, para não ficar muito longo, o Edson fez um questionamento. Eu não vou responder esse teu questionamento hoje, Edson, porque eu iria ficar mais uns 15 minutos falando sobre isso. Mas deixar aqui apenas o gancho para vocês, que é o seguinte: o nosso DNA é influenciado por todo o nosso movimento. E ele influencia também o nosso bem-estar e o nosso mal-estar. Tá certo? Então, vamos aprofundar nisso, sim, vamos falar mais sobre isso. Se vocês tiverem questionamentos a respeito disso, podem questionar. Vocês vão ver que a partir de agora o Projeto Atitude vai ficar bastante focado também no DNA, porque a gente está entrando num novo momento da nossa existência como projeto, né? E essa nossa preocupação com esmiuçar bem, isso é para que cada um conheça um pouco melhor a si mesmo e saiba o porquê que as coisas acontecem como acontecem na sua vida. Entenderam? É matemática pura. É 1 mais 1 igual a 2 e pronto. Não tem mistério. Não acontece por acaso. Absolutamente nada na vida de ninguém acontece por acaso. Se não está bom hoje, se as coisas não estão acontecendo como tu gostarias que tivesse acontecendo, é porque algo não está sendo bem trabalhado, bem feito. Algo que talvez tu ainda não tenha descoberto em ti, não está sendo bem trabalhado. Então, gente, esse é o propósito do trabalho que eu e o Edson passamos a desenvolver junto, é justamente trazer para vocês essas chaves. Vai dar muita polêmica. Vocês vão ver que vai dar muita polêmica, porque à medida que essas chaves forem entregues e que vocês começarem a descobrir o potencial que cada um de vocês tem e que foi escondido durante tanto tempo, vocês vão começar a pensar: que coisa séria o que fizeram com a nossa humanidade. Mas, gente, sempre chega o nosso momento, né? E aguarde, porque está chegando o teu também. Então, muito obrigado por hoje, uma boa noite para todos vocês, e lembre-se sempre que todos os seres sejam felizes. Namastê. Tchau, tchau, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aqui todo mundo, inclusive o Inácio mandou mais uma mensagem para a gente aí, a Sônia Maria Costa e a Marilda Moraes. Então, gente, vamos continuar participando com a gente. Quero agradecer o Ademir aí pelos ensinamentos maravilhosos de hoje, e a gente vai estar aí em breve com muito mais novidades. E aguardem, que tem live agora direto, né, Ademir? A galera pode ficar ligada, né, Ademir? É isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.
Música